Prezados pais e prezados alunos da primeira série A. E agora que eu consegui conversar com vocês sobre as conversas, dos alunos ontem à noite no grupo. Com relação ao que a Isadora relatou, a Isadora e a Vitória, com relação à fala da professora num salão aqui da cidade, eu digo para vocês que a escola está apurando, entendendo e irá tomar as providências cabíveis sobre esse assunto, mas como sempre a gente resolve as coisas com a pessoa certa e de uma forma discreta. Então, assim, a providência que a escola vai tomar é entre a profissional e a escola. Não cabe a mim passar isso aqui para vocês. Cabe a mim tomar as atitudes junto com a professora. Quanto às outras questões, o aluno, Pedro Henrique, ele reclamou, e outros colegas dele lá também, sobre a questão dos professores não mandar novamente para eles as tarefas que eles estão devendo e atrasados. Sobre isso, o que eu tenho para falar para o Pedro Henrique e para todos vocês? O professor, ele é um profissional e ele tem um contrato de trabalho. O contrato de trabalho prevê carga horária de trabalho. Os professores de vocês recebem para trabalhar somente no horário da aula, conforme o horário da aula. A maioria deles trabalha por 28 aulas, e isso é somente na parte da manhã. Então, essa ideia do Pedro Henrique, do professor, atender na parte da tarde e à noite, conforme conveniência para o aluno, isto a escola e nem vocês podem pedir, porque isso vai contra a legislação trabalhista. Então, não pode. No início das aulas não presenciais, a gente fazia isso, mas porque a gente estava começando, não tinha noção nenhuma de como trabalhar com aulas não presenciais. Mas à medida que os dias foram passando, a gente começou a ter que cuidar das questões legais para a gente não tomar processo. Então, a gente não pode pedir isso para o professor, e você, aluno, precisa entender que o horário da aula tem que ser seguido. Vocês disseram lá também que manda tarefa e o professor vai olhar quase uma semana depois. O professor tem que receber a sua tarefa no horário da aula. Quando você manda depois do horário da aula e ele estende o prazo, aquele prazo já é um prazo estendido, já é limite. E o limite hoje é no máximo até às 15 horas. Por quê? Porque todo dia a gente manda um monitoramento para Anápolis e que Anápolis envia para a Secretaria Estadual. Eu falei isso no áudio que eu mandei para vocês, no último, que eu mandei falando sobre as férias e falando sobre a prorrogação das aulas. E é assim que funciona. Então, a partir do momento que você está atrasado e que você manda fora de hora, não espere que o professor vai olhar, porque ele não tem que olhar e te devolver mais do jeito que você espera, tá bom? É assim que funciona e é uma questão legal, eu não posso fazer nada além disso. Com relação aos alunos, Iago, Vitória, não sei se teve mais alguém que reclamou da escola passar os casos para o Conselho Tutelar. A gente não passa casos para o Conselho Tutelar antes de ter conversado com os responsáveis de vocês. E a gente não vai conversar com os responsáveis de vocês por conta de uma tarefa que você não entregou em tempo. Todos os dias, praticamente todos os dias, os professores de vocês colocam lá no grupo os alunos que não entregaram a tarefa. E você nem assim você olha? Você não anota que você não entregou? Então, assim, você precisa passar a fazer esse controle. Lembra, no início das aulas, quando eu soltei um documento, no primeiro dia de aula, tem um documento lá que ele é mais de uma página,
que eu oriento vocês como fazer para estudar nesse contexto de aulas não presenciais, de anotar tudo, anotar o que você entregou, o que você não entregou, para você não se perder. Depois, agora, há pouco tempo, a Alessandra e o Rian fizeram um vídeo orientando vocês para usar a agenda. Vocês precisam fazer isso, porque não tem condições de, depois que você está lá, ó, totalmente já perdido nas suas tarefas, no que você fez e no que você não fez, eu não posso pedir o professor para ir lá toda vez repostar o plano e falar para você, ou no grupo ou no privado. Por quê? Porque o nome disso é retrabalho e o professor não recebe novamente para fazer. Você entende? Então, assim, ó, o que nós iremos fazer para resolver essa situação? Porque é a segunda vez que vocês manifestam isso lá no grupo. Os professores têm a obrigação de passar para vocês o que vocês perderam da aula que vocês faltaram. Mas no presencial, geralmente a gente tem justificativa do aluno que falta. Agora a gente não sabe. Vocês estão justificando com a professora por que você faltou a aula hoje? Porque a partir da hora que você justifica, a professora já está sabendo que você não está presente, que ela vai ter que depois, né, olhar a sua tarefa em outro momento. Isso sim é correto, isso está sendo feito, porque é assim que tem que ser. Mas tá, vocês não estão dando conta, né, de se organizar, porque realmente está difícil estudar deste jeito. Eu vou então conversar com a equipe de professores, eu vou pedir para eles abrir uma exceção, mandar para vocês o que vocês estão precisando. Mas não vai acontecer novamente, porque eu não posso pedir isso para os professores, tá? Porque isso é retrabalho e eles não vão receber por isso. Então, tenham o cuidado, tá? De se organizar, de anotar as suas coisas, anota as aulas do dia, mesmo que você não deu conta de fazer por algum motivo, avise o professor, para que isso não aconteça novamente, tá bom? Porque caso contrário, a gente vai deixar você aí com o problema, porque enquanto direção do colégio, eu preciso também seguir leis trabalhistas, tá? E o professor, ele não apaga o plano lá do grupo. O plano fica lá, as explicações, os vídeos, fica tudo lá. Quando você precisar apagar, porque eu entendo que o aparelho de vocês não cabe, né? Precisa apagar. Se certifique antes que você fez, para evitar esse problema. Então, assim, isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje. Tem também um aluno, né, que diz que quem sabe, né, depois das férias a gente iria planejar melhor para poder passar tarefas mais fáceis, mais direitinho para vocês. Eu digo para você que nós estamos planejando bem, nós estamos fazendo bem o nosso trabalho. A gente tem um currículo referência que diz direitinho o que nós temos que passar para vocês, o que a gente tem que ensinar. E os professores estão disponíveis no horário da aula para responder as perguntas de vocês. E nos grupos eu quase não vejo pergunta, ainda mais de alguns alunos que apareceram aqui em atraso, porque você não está ali durante a aula. Então, assim, ó, sobre isso, eu falo para você que a gente já melhorou do começo das aulas para cá. E ainda tem sim que melhorar. Mas eu não entendi muito bem. O que eu entendi é o que eu estou argumentando com você. Agora, se tiver algo a mais, você pode argumentar, pode sugerir, pode dar ideia, que a gente está aberto a isso. E quando vocês virem o vídeo, se precisar conversar comigo, fique à vontade. Se algum responsável quiser falar comigo também, fique à vontade. E a gente vai seguindo, né? Resolvendo os nossos problemas e na fé que esse momento difícil vai passar e a gente vai sair pessoas melhores dessa situação toda, né? No mais, eu acho que o fato de vocês irem no grupo, de falar esse tanto de problema, uma parte boa eu vi nisso. A maioria de vocês que argumentaram de uma forma respeitosa. A maioria. Teve lá algumas pessoas, alguns alunos que ainda não sabem muito bem se manifestar, mas a gente é escola, né? Escola é lugar de aprender.
O fato de vocês manifestarem já é bom, mas vamos seguir manifestando, mas sempre de uma forma muito respeitosa. Então fiquem com Deus. Obrigada.